Hello everyone from Tallinn in Estonia. Oi todo mundo de Tallinn, na Estônia. So today's talk I'm focusing on mudita, the third of the Brahma Viharas. Na palestra de hoje eu vou focar em Mudita, o quarto dos Brahma Viharas. So mudita means taking delight in others' happiness and in their good qualities. Mudita significa se deleitar com a felicidade e boas qualidades de outras pessoas. And in the context of the Brahma Viharas, it's defined as appreciative or sympathetic joy. No contexto dos Brahma Viharas, Mudita é definido como alegria empática ou apreciativa. And it's very much in the spirit of the opening lines of the fifth section of the sevenfold puja, rejoicing in merit. E isso é muito no espírito das frases que abrem a quinta sessão do Puja de 7 partes, celebração dos méritos. I rejoice with delight in the good done by all beings. Celebro com grande alegria atos hábeis realizados por todos os seres. Yeah. But my main focus today is on mudita in everyday life. O meu foco hoje é em Mudita no dia a dia. So Vidyamala is one of Triratna's most experienced practitioners and teachers of meditation and mindfulness. O Vidyamala é praticante e uma professora de meditação e atenção plena que está entre as mais experientes do Triratna. And she reminds us that in everyday life, joy and pain can coexist. Ela nos lembra que no dia a dia a alegria e a dor podem coexistir. The nature of life is to be bittersweet. A natureza da vida é ser agridoce. But what usually happens is that as human beings, we tend to focus on the negative. Mas o que normalmente acontece é que nós, seres humanos, tendemos a focar em aspectos negativos. So Vidyamala refers to Rick Hanson, who's an American psychologist, writer on neuroscience and happiness, and long-time practicing meditator. A Vidyamala faz referência ao psicólogo americano Rick Hanson, que escreve sobre neurociência e felicidade e é um praticante de meditação há muitos anos. He tells us that for good evolutionary reasons, humans are wired to take notice and remember negative experiences much more than positive experiences. Ele explica que por boas razões evolucionárias, humanos notam e se lembram de experiências negativas muito mais do que de experiências positivas. So it's as if our brains are like Velcro for negative experience. Então, é como se o nosso cérebro funcionasse como velcro para as nossas experiências negativas. So that means the experiences stick and are hard to shake off. Isso significa que essas experiências grudam e é difícil de removê-las. And our brains are like Teflon for positive experience. E o nosso cérebro é como teflon para as nossas experiências positivas. That means the experiences don't stick and are easily lost. O que significa que as experiências não grudam e se perdem facilmente. So this means we need to make a wise effort to grow towards the good and the positive.
Então, isso significa que nós precisamos fazer um esforço sábio para crescer em direção ao que é bom e positivo. This means we need to try and rebalance our responses in life such that we let go of the fixation on the difficult and the habitual. Isso significa que precisamos tentar reequilibrar nossas respostas na vida, para que deixemos para trás a nossa fixação no que é difícil e habitual. Instead, we need to be more consciously open to positive experience. Ao invés disso, precisamos estar mais abertos e conscientes das experiências positivas. Although we are, as humans, prone to envy, as I will talk about shortly, fully noticing someone's happiness or good deeds can increase our own sense of enjoyment. Ainda que, como humanos, nós estejamos propensos à inveja, e eu vou falar disso daqui a pouco, notar a felicidade e os bons feitos de outra pessoa de forma completa pode aumentar nosso próprio senso de prazer. So I'm going to refer now to a man called Jonathan Haidt. He's an American social psychologist and author of a book called The Happiness Hypothesis. Eu vou falar agora sobre o psicólogo social Jonathan Haidt, que escreveu o livro Hipótese da Felicidade. And he writes about what he calls elevation, something very close to the Buddhist notion of mudita. Ele fala sobre o que ele chamou de estado de espírito elevado, algo bastante parecido com a noção budista de mudita. So Haidt defines elevation as a warm, uplifting feeling that people experience when they see unexpected acts of human goodness, kindness, courage, or compassion. Ele define estado de espírito elevado como um sentimento caloroso e inspirador que as pessoas sentem quando veem atos inesperados de bondade, gentileza, coragem ou compaixão. Haidt says that elevation makes a person want to help others and to become a better person himself or herself. Ele diz que esse sentimento faz a pessoa querer ajudar aos outros e querer se tornar uma pessoa melhor ele ou ela mesma. As part of research into elevation, people were asked to write about a specific time when they saw a manifestation of humanity's higher or better nature. Como parte da sua pesquisa sobre esse estado elevado de espírito, ele pediu às pessoas que escrevessem sobre um momento específico em que eles viram uma manifestação da natureza maior e melhor da humanidade. So here's one of the written stories from wintertime in North America. Então eu vou contar uma das histórias que é passada na época de inverno na América do Norte. So it's cold and there's snow on the ground. Pardon? It's cold and there's snow on the ground. Ah, está frio e tem neve no chão. Yeah. So this is the story. Myself and 3 guys from my church were going home from volunteering our services at the Salvation Army that morning. Eu e 3 homens da minha igreja estavam indo para casa depois de voluntariarmos com o Exército da Salvação naquela manhã. It had been snowing since the night before, and the snow was a thick blanket on the ground. Estava nevando desde a noite anterior e a neve tinha formado uma camada grossa no chão. As we were driving through a neighborhood near where I lived, I saw an elderly woman with a shovel in her driveway.
Quando estávamos passando por uma vizinhança perto de onde eu moro, eu vi uma senhora idosa com uma pá na entrada da garagem dela. I did not think much of it when one of the guys in the back of the car asked the driver to let him off here. Eu não pensei muito sobre o que eu estava vendo, mas um dos rapazes do carro pediu ao motorista que o deixasse ali. The driver had not been paying much attention, so he ended up circling back around towards the lady's home. O motorista não estava prestando muita atenção, então ele acabou tendo que manobrar para voltar até a casa da senhora. I had assumed that the guy just wanted to save the driver some effort and walk the short distance to his home. Eu tinha pensado que esse rapaz só queria poupar o tempo do motorista e ia andar até a sua casa, que ficava perto. But when I saw him jump out of the back seat and approach the old lady, my mouth dropped in shock as I realized that he was offering to shovel the snow off her driveway. Mas ele saiu do carro e se aproximou da senhora, e eu fiquei boquiaberto ao perceber que ele tinha se oferecido para limpar a frente da casa dela para ela. And the woman who wrote this story went on with these words. E a mulher que disse essa história continua. I felt like jumping out of the car and hugging this guy. Eu quis saltar do carro e abraçar esse cara. I felt like singing and running or skipping and laughing. Eu queria cantar e correr ou pular e rir. Just being active. Queria fazer alguma atividade. I felt like saying nice things about people, Eu queria dizer coisas boas sobre outras pessoas. writing a beautiful poem or love song, Escrever um poema bonito ou uma canção de amor. playing in the snow like a child, Brincar na neve como uma criança. telling everybody about his deed. Contar sobre esse feito para todo mundo. So here's another story now, again from North America. This one told by Alva Noah. He's a professor of philosophy at the University of California. Eu vou contar outra história, dessa vez contada por um professor de filosofia da Universidade da Califórnia chamado Alva Noah, então de novo nos Estados Unidos, na América do Norte. So when Noah travels to work, and I'm giving a bit of explanation, when he travels to work, he goes through a road toll. He has to pay to use a road to get to work. Quando o Alva Noah vai para o trabalho, ele tem que passar por um pedágio no caminho e pagar para passar por esse pedágio. So he arrives at the road toll, ready to pay the necessary cash, but his cash was refused. Ele, uma vez, ao chegar nesse pedágio, pronto para pagar o valor necessário, teve o seu dinheiro recusado. And the man at the road toll told him, those people in front of you, they paid for you. E o funcionário do pedágio disse para ele: as pessoas que passaram na sua frente pagaram para você. Noah didn't know the people in front of him. He was puzzled. Ele não conhecia as pessoas do carro da frente e ficou muito confuso. He writes this. Then it hit me. A stranger had paid my toll for me. E ele disse: depois eu me toquei, um estranho pagou o pedágio para mim. And what's more, he or she had done it for no good reason. Or rather, she or he did it for no other reason than to, as the saying goes, to pay it forward. E mais do que isso, esse estranho não tinha nenhuma razão para fazer isso. Ou então, ela ou ele fizeram isso simplesmente para iniciar ou continuar uma corrente de gentileza.
And he writes this more. E ele escreve mais. I couldn't wipe the grin off my face. Eu não podia tirar o sorriso do meu rosto. Once the reality set in that I'd been the target of a random act of kindness, I could not stop smiling. Uma vez que eu entendi o que havia acontecido, que eu tinha sido alvo de um ato aleatório de gentileza, eu não podia parar de sorrir. I felt so happy, so grateful. I felt blessed. Eu me senti muito feliz, muito agradecido. Eu me senti abençoado. I felt as if I were part of a community, a secret community of kind people. Me senti como se eu fosse parte de uma comunidade secreta de pessoas gentis. So elevation is infectious. Estado elevado de espírito, ele é contagioso. Mudita is infectious. Mudita é contagioso. Now, there are unfortunately opposites to mudita or appreciative joy. Agora, infelizmente, tem opostos de mudita ou alegria apreciativa. And in everyday life, we can fall into the opposites of mudita. No dia a dia, nós podemos ser pegos pelos opostos de mudita. And these opposites include envy and taking delight in others' misfortune. E esses opostos incluem sentir inveja e se deleitar com as desgraças alheias. So I'm going to give you two examples now, one relating to envy and one relating to taking delight in others' misfortune. Então, eu vou dar dois exemplos agora, um relacionado à inveja e o outro relacionado a se deleitar com desgraças alheias. So you might have come across the phrase Facebook envy. Hoje em dia existe uma frase que se chama inveja do Facebook. So this phrase, Facebook envy, is based on research led by a man called Alex Jordan, who was then a PhD student at Stanford. And his research demonstrated that people consistently overestimate happiness and underestimate distress in others. Então, essa expressão inveja do Facebook foi criada baseada em uma pesquisa conduzida por um estudante de PhD de Stanford. A pesquisa demonstrou que as pessoas constantemente superestimam a felicidade e subestimam o sofrimento dos outros. So, being flooded with images of people's apparently happiest moments on the website like Facebook exacerbates envy and results in feelings of despondency and inferiority. Então, ser inundado por imagens de momentos felizes no Facebook, por exemplo, exacerba a inveja e resulta em sentimentos de desânimo e inferioridade. Envy is painful. A inveja é dolorosa. So that's an example of envy. Então, esse é um exemplo de inveja. Now I want to talk about something that has a German name, Schadenfreude. Agora eu quero falar sobre uma coisa que tem um nome alemão, Schadenfreude. So Schadenfreude is a German word that comes from Schaden, which means harm, and Freude, which means pleasure. Então, Schadenfreude é uma palavra alemã derivada das palavras Schaden, que significa ferir, e Freude, que significa prazer. So it refers to taking pleasure in another's harm
or misfortune. Então, ela significa sentir prazer com o sofrimento do outro. It's often quietly done. People don't like to admit to it. Normalmente, isso é feito silenciosamente, Though it's not always quietly done, as the following story illustrates. mas nem sempre é silencioso, como a história que eu vou contar agora. So Anna and Manju Priya will be familiar with an English tabloid newspaper called The Sun. Então, a Ana e o Manjupriya provavelmente são familiares com esse jornal tabloide inglês chamado The Sun. And The Sun is not known for its command of foreign languages. O The Sun não é conhecido pela sua maestria em línguas estrangeiras. And yet, No entanto, on the 28th of June, 2018, almost the whole front page of the Sun newspaper was taken up with the headline Schadenfreude, with a helpful translation for its English readers. no dia 28 de junho de 2018, a capa do jornal The Sun quase inteira estava tomada pela palavra Schadenfreude, e havia uma tradução para ajudar os leitores ingleses. So, what was the reason for this unexpected language lesson? Mas qual era a razão dessa aula de alemão inesperada? Well, some of you already know that I am a big football fan, and the reason relates to football. E eu sou um grande fã de futebol, e a razão pela qual o jornal tinha essa capa é relacionada a futebol. So, football fans in England have suffered a great deal from comparing the fortunes of their football team with that of Germany. Os fãs de futebol ingleses haviam sofrido bastante com o desempenho do time inglês quando comparado ao desempenho do time alemão. Germany always does much better than England in the World Cup. A Alemanha sempre tem o desempenho melhor em Copas do Mundo do que a Inglaterra. But on the 27th of June 2018, Germany were beaten by 2-0 by South Korea and were knocked out of the World Cup at the earliest stage of the competition. Mas no dia 27 de junho de 2018, a Coreia do Sul venceu a Alemanha por 2-0 e a Alemanha foi eliminada da Copa num estágio nada avançado da competição. And the Sun newspaper celebrated this event on the front page the following day with a picture at the end of the game of desolated German football players. E o jornal The Sun celebrou que a Alemanha havia perdido com essa foto na primeira página dos jogadores alemães desolados no final do jogo. And across the picture was written the word Schadenfreude, along with the helpful translation into English, taking pleasure in another's misfortune. E em cima da foto estava essa palavra, Schadenfreude, com essa tradução em inglês embaixo. Ou seja, eles estavam se deleitando com a desgraça alheia. So football can be a good Dharma teacher. Believe me, it can be a good Dharma teacher. O futebol pode ser um bom professor do Dharma. Acreditem em mim, pode ser sim. But I have to admit that when I heard about and saw the Sun newspaper headline, I laughed. E eu tenho que admitir que quando eu ouvi e vi essa manchete do The Sun, eu ri. My emotional practice
still languishes below my intellectual understanding of the Dharma. A minha prática emocional ainda é mais fraca do que o meu entendimento intelectual do Dharma. But more seriously, when we notice that we are experiencing envy or something like Schadenfreude, it's an opportunity to reflect and engage in some self-inquiry about what the cause might be of this envy or Schadenfreude. Mas falando agora o mais sério, quando a gente notar que estamos tendo a experiência de inveja ou alguma coisa como o Schadenfreude, devemos encarar como uma oportunidade de refletir e nos perguntar quais são as causas dessa inveja ou Schadenfreude. Perhaps the cause is self-doubt. Talvez a causa seja insegurança. Perhaps the cause is craving to have what the other person has. Talvez seja avidez por ter o que o outro tem. Perhaps it's even coming from hatred. E talvez esteja até vindo de ódio. There's no value in suppressing such emotions or in hiding from ourselves what is happening. Suprimir essas emoções ou escondê-las de nós mesmos não é uma coisa boa nem valiosa para se fazer. If we suppress such emotions, they will only come back stronger. Se a gente suprimir essas emoções, elas vão voltar mais fortes. Far better to be mindful and carefully reflect. É muito melhor estar consciente e refletir com cuidado. And perhaps the experience of envy can be a spur to practicing mudita, to practicing appreciative or sympathetic joy. E talvez essa experiência de inveja possa ser um estímulo para praticar mudita, para praticar alegria empática ou apreciativa. So how do we practice mudita? Então, como a gente pratica mudita? So the two main objects of mudita are people's happiness and their positive qualities. Os dois objetos utilizados na prática de mudita são a felicidade e as qualidades positivas das pessoas. So with happiness, we can cultivate appreciative joy in any pleasure or happiness that does not have an unskillful cause. Então, para a felicidade, nós podemos cultivar a alegria apreciativa por qualquer prazer ou felicidade que não tenha sido trazido por causas inábeis. We can rejoice in people's ordinary, everyday happiness or pleasures. Podemos celebrar a felicidade ou prazer diários de uma pessoa. Maybe they are happy to be on holiday. Talvez eles estejam felizes de estar de férias. Maybe they have a satisfying or fulfilling job. Talvez eles tenham um trabalho satisfatório que os faz feliz. Maybe they're seeing good friends or relatives. Talvez eles estejam no meio de amigos e parentes. In the very first talk in this series, I described how I was uplifted by seeing the simple enjoyment experienced by a father and son playing together. Na minha primeira palestra, eu descrevi como eu me senti edificado ao observar um pai e um filho brincando juntos. That was an experience of mudita. Aquela foi uma experiência de mudita. At the same time, we need to be aware that pleasures can be fleeting and that it would not be wise to be dependent upon them as if they were permanent. Ao mesmo tempo, nós precisamos estar conscientes de que prazeres podem ser passageiros
e que não seria sábio criar uma dependência deles como se eles fossem permanentes. An element of wisdom is useful here. O elemento da sabedoria é útil aqui. But we shouldn't be developing mudita if the person seems to be happy as a result of unskillful or unethical actions. Mas nós não devemos desenvolver mudita se a pessoa estiver feliz por resultado de atos inábeis ou não éticos. So ultimately, the happiness that we wish for others is more like a sense of deeper fulfillment born from skillful actions in life. No final das contas, a felicidade que desejamos ao próximo é mais como um senso de realização profunda que nasce das ações hábeis na vida da pessoa. So what about people's positive qualities? Então, agora eu vou falar das qualidades positivas da pessoa. So in everyday life, we can take delight in people's skillful actions and attitudes of body, speech, and mind. No dia a dia, nós podemos nos deleitar com as ações de corpo, fala e mente das outras pessoas. When we consider people's positive qualities, we need to look and reflect carefully on the different ways they can display positive qualities. Quando consideramos as qualidades positivas das pessoas, precisamos observar e refletir com cuidado nas diferentes maneiras através das quais elas demonstram essas qualidades positivas. These positive qualities can be very quiet, but nevertheless effective. Às vezes, isso é demonstrado de maneiras quase imperceptíveis, mas que são efetivas. So to help consider a person's qualities, we could, for example, use the framework of the 6 perfections. Então, quando a gente considera as qualidades de alguém, a gente pode, por exemplo, usar a estrutura das 6 perfeições. So the 6 perfections are, first of all, generosity. Então, são elas generosidade, Ethical behavior, comportamento ético, patience, paciência, energy, energia, meditative mind, uma mente meditativa and wisdom. e sabedoria. So after I wrote this talk, I've been thinking a little bit about some individuals who reflect some of these qualities, these perfections. Depois que eu escrevi essa palestra, eu andei pensando em algumas pessoas que têm essas qualidades. So I have one friend in Finland who is incredibly generous with money and time. Eu tenho um amigo na Finlândia que é incrivelmente generoso com o dinheiro dele e com o tempo dele. I have a friend here in Estonia who is a very good ethical practitioner. E eu tenho um amigo aqui na Estônia que é um praticante de ética muito bom. And I have another friend, Manju Priya and myself know him very well, and maybe some of you do, Vajragupta, who I think is incredibly patient. E eu tenho outro amigo que o Manju Priya também conhece, e talvez vocês conheçam, o Vajragupta, que é incrivelmente paciente. And Manju Priya and myself have another friend called Padma Vajra, who is an absolute brilliant practitioner of energy. E o Manju Priya e eu temos outro amigo, que eu agora esqueci o nome, que é um excelente praticante de energia. Yeah, that's And I forgot his name, sorry. Padma Vajra. Padma Vajra. Yeah. Okay. And there are other examples I could think of. But E há muitos outros exemplos.
it's good to think of individuals to see these qualities and look for them in others. É muito bom pensar em pessoas, em indivíduos que têm essas qualidades e procurar essas qualidades nos outros. And we can add other potential qualities to this list. E a gente pode também adicionar outras qualidades em potencial a essa lista de possibilidades. Friendliness, Por exemplo, afabilidade, warmth, amorosidade, kindness, gentileza, encouragement, encorajamento, helpfulness, vontade de ajudar, mindfulness, a nível de atenção plena, awareness of others, empatia, being a good listener, ser um bom ouvinte, perceptiveness, ter a percepção aguçada, self-knowledge, ter conhecimento sobre si mesmo, honesty, honestidade, sensitivity. sensibilidade. So, I mean, and there are many others, of course. E muitas outras, é claro. So when you reflect in everyday life in this way on people's positive qualities, it can also have the beneficial effect of causing you to want to emulate them, to be like them. Quando nós refletimos cotidianamente dessa forma sobre as qualidades positivas dos outros, nós podemos sentir o efeito positivo nós mesmos, de querer vê-los como seres puros, de querer ser como eles. It's the opposite of envy. E esse é o oposto de inveja. So, just to move towards a finish, maybe I can give you some short reflection exercises you might do to explore the different aspects of mudita. Eu vou passar para vocês alguns exercícios de reflexão curtos para que você possa explorar esses diferentes aspectos de mudita. So when you have time, you can sit quietly and bring to mind some of the following possibilities. Então, quando você tiver tempo, você pode se sentar silenciosamente e trazer a reflexão sobre as coisas que eu vou dizer agora. So bring to mind someone with innocent enjoyment, perhaps a child playing happily on their own. Traga à sua mente uma ideia de alguém inocentemente alegre. Por exemplo, uma criança brincando sozinha. Someone else with innocent enjoyment, perhaps someone absorbed happily in listening to music or reading a book. Pode trazer à mente também uma pessoa com outro tipo de alegria inocente. Então, por exemplo, alguém ouvindo música ou lendo um livro absorto e satisfeito. Someone who has succeeded in attaining a goal, perhaps passing an exam or getting a new job. Alguém que tenha sido bem-sucedido e atingido um objetivo, por exemplo, passado uma prova ou conseguido um trabalho novo. Someone who enjoys emotional satisfaction from their work. Alguém que obtém satisfação emocional no trabalho que faz. Someone who has a particular good quality, perhaps kindness or patience. Alguém que tem uma qualidade boa em particular, por exemplo, uma pessoa que é gentil ou paciente. Perhaps someone who shows good qualities in the face of difficulties. Talvez alguém que demonstre muito boas qualidades quando enfrenta dificuldades. Someone who has succeeded in overcoming a bad habit. Alguém que tenha conseguido eliminar um hábito ruim. And when you're reflecting on this way, from your experiences in everyday life,
Notice the effect this has on your body and your mind. Então, quando você estiver fazendo essa reflexão no dia a dia, note o efeito que essa reflexão tem no seu corpo e na sua mente. Mudita, or appreciative or sympathetic joy, is pleasant and uplifting to experience. Mudita, ou alegria empática, é uma experiência agradável e elevada. So I'm going to finish by reading the whole of the 5th section of the sevenfold puja. Então, eu vou finalizar com a 5ª sessão do puja de 7 partes. So Anna, I'll read it straight through in English, and then if you read it in Portuguese, yeah? Yeah, all right. So, rejoicing in merit. I rejoice with delight in the good done by all beings, through which they obtain rest with the end of suffering. May those who have suffered be happy. I rejoice in the release of beings from the sufferings of the rounds of existence. I rejoice in the nature of the Bodhisattva and the Buddha, who are protectors. I rejoice in the arising of the will to enlightenment and the teaching, those oceans which bring happiness to all beings and are the abode of welfare of all beings. Celebro com grande alegria os atos hábeis realizados por todos os seres, pelos quais alcançam a paz com o fim do sofrimento. Que todos os que sofreram sejam felizes. Celebro a libertação dos seres dos sofrimentos da existência cíclica. Celebro a natureza do Bodhisattva e do Buda, que são protetores. Celebro o surgimento da vontade de alcançar a iluminação. Celebro os ensinamentos, esses oceanos que levam a felicidade a todos os seres e que são a morada do bem-estar de todos os seres. So thank you, Anna, and thank you all. Obrigada a todo mundo. Oh, fantastic, Radhika. Muito bom, Radhika. E uma coisa que me impressiona é o esforço que você está e dedicação que você está colocando em todas essas apresentações, né? As horas que você está colocando para juntar esse material, e eu acho é lindo ver. So I'm just really, really impressed and delighted by the amount of dedication and time you're putting into bringing these talks to us about these precious practices. Yeah, it's just wonderful to see. And I suppose we have time for questions, and there are two hands in the air. Então a gente tem tempo para perguntas, e Júlia já tem a mão no ar. Júlia, bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo. Muito boa essa palestra também, como todas. Eu acho que é muito legal quando ele conta histórias, né? Porque acho que fica muito mais, traz para a experiência. Fica muito interessante. A minha questão, na verdade, é da palestra anterior, que eu realmente fiquei com essa questão borbulhando, né? Então, se eu puder fazer, apesar de ser da aula anterior, aí eu já formulo ela. É possível, você acha? Tá. Então, assim, a minha questão é a seguinte. Até que ponto, né, a gente também, assim, poder falar coisas que são difíceis para o outro, né? Mas sem também ultrapassar aquela linha de ser invasivo. E tem um ditado em português, eu gosto muito dos ditados, né, populares, que diz assim: se conselho fosse bom, a gente vendia. Então,
isso que eu queria que ele explorasse mais. Qual que é o limite da gente saber falar para o outro que, de repente, é difícil e que o outro precisa, então a gente sente que o outro precisa ouvir, mas também sem ser invasivo e sem ficar naquela posição de conselheiro, né? Porque até pode ser uma posição que você se sente superior ao outro. Então, seria essa a minha questão. Então, para respeitar o fato do que foi da semana passada, eu vou perguntar para a Vadica se esse é apropriado para hoje. Eu quis ouvir a pergunta primeiro. Vadica, Julia is actually asking a question. It's not about mudita. It's about last week's talk. So as it is the first question, I'm just wondering, whether you want to focus more on mudita, because it's a question about difficult conversation. And so she's been very kind, and she's asked, is this question relevant? And I'm just wondering, I have a doubt, but I want to give you the final word. Okay. It's difficult for me to answer. Yeah. Shall we? Yeah. So, no, well, explain what the question is exactly. Basically is how to give difficult feedback without being intrusive or superiority, having a posture of superiority. Okay. Well, I'll keep it as simple as I can. So the first thing is that when you're giving difficult feedback, take time, first of all, to make sure that there is no anger or irritation there when you give the feedback. Quando você for ter essa conversa difícil e dizer alguma coisa para a pessoa, você tem que tomar tempo para ter certeza que não tem nenhuma raiva em você. Take time to choose the best time to give the feedback. E também tire tempo para pensar qual é a melhor hora de falar com a pessoa. And also, I think it's sometimes useful to reflect on when you yourself have fallen down in the area relating to what you're giving feedback on. E também é bom que você pense se você mesma também não está caindo nessa área em que você pretende dizer para a pessoa que ela está. So you're admitting that you yourself are not perfect in this area, and I think that's very important. Admitir para a pessoa que você mesma não é perfeita nessa área do feedback é muito importante. And sometimes it's helpful to say how someone else has given you guidance on how to deal with the situation where you fall down. Também é legal se você disser para a pessoa que outra pessoa te guiou em uma coisa parecida ou nessa área. And in that way, I think you're making sure that you're not coming from a position of superiority. E dessa forma, você pode ter certeza que você não está vindo de uma posição de superioridade. I'll leave it there. Okay. Eu vou deixar nisso. Ok. E Lucas? Bom dia. Estou escutando a palestra, eu descobri que eu faço mudita no dia a dia para mim mesmo. Quando eu consigo, eu celebro algum ato diante de algum comportamento que eu quero deixar de se alimentar ou coisas assim. Então eu vou passar a fazer mudita também para as outras pessoas. Mas eu gostaria de saber se é adequado isso que eu estou fazendo, celebrar mudita para mim mesmo no dia a dia. Porque ele falou sobre os outros, né? Okay. Além de fazer para mim, né, eu vou começar a fazer para os outros também. Okay. Well, Lucas is basically just relating that what he's been doing in learning mudita recently is more focusing on when he notices that he's doing something that actually is skillful, that he does actually celebrate that, which is something that he wasn't doing beforehand. And so as you mentioned much more about celebrating other people's acts, is what he's doing at least a step towards
mudita, and do you recognize that as the practice of mudita? I think it's part of the practice, yes, to be just as we are conscious of when we fall down, when we are unskillful. It's very good, equally important to be conscious of when we are skillful and ethical and our actions are positive. And celebrate that and celebrate that. Assim como é muito importante que a gente tenha consciência de quando a gente agiu de maneira inábil, também é muito importante que a gente tenha consciência de quando a gente agiu de forma ética ou hábil e que a gente celebre isso. But, and this is an important but. Mas, e esse é um mais importante. Don't let that lead you to feeling superior to other people. Não deixe que isso te leve a se sentir superior a outras pessoas. Yeah. That's all I'll say on that. Yeah. Isso é tudo que eu vou dizer. Marcos? Bom dia, Vádika, Manjupriya, todos os colegas. A minha pergunta é: parece que a coisa mais importante é manter a estabilidade. No caminho espiritual, podemos atingir uma estabilidade de corpo, fala e mente. Essa estabilidade talvez seja uma habilidade que vem a partir da prática e do compromisso com o caminho. Minha pergunta é que quando se evolui no caminho, e aí é uma pergunta, os sentimentos de alegria e dor são menos eufóricos, quer dizer, parece que a paz está mais na serenidade. E aí também a apreciação da dor e da alegria é uma apreciação mais calma, mais quieta, sem euforia. Essa é a colocação. Okay, so I'll just translate what Marcus has said. The most important thing in the spiritual life and on the path is stability in body, speech, and mind. That comes from our commitment with the path. So when we evolve on the path, our feelings of joy and pain are less, and we're more at peace and equanimous. Yeah. And I think você tem uma pergunta, Marcos? I'm just wondering if there's a question in there. Desculpe, a pergunta é se realmente atingimos a ausência da euforia dos sentimentos, um caminho do meio, quer dizer, o sentimento mais equilibrado seria um resultado da elevação da prática. Okay. Yeah. So the question then it's about elevation. What is the nature of elevation? And is he wondering does this practice of mudita bring us to a point where the kind of oscillations and of euphoria and of deep suffering or pain, do they become more equanimous over time? Yeah, that's a very interesting question, very interesting topic. One thing that I will say to begin with is that as your practice deepens, one of the things that can happen is that you become more aware, more ethically sensitive of when you are falling down in your life. Uma das coisas que pode acontecer à medida que a sua prática se aprofunda é que você se torna mais eticamente consciente de quando você está caindo em buracos. And also as your practice deepens, maybe things that are negative in your life, painful,
which you've been suppressing come more into your everyday consciousness. Mas também, à medida que a prática se aprofunda, coisas que você suprimiu e coisas dolorosas se tornam mais parte do seu dia a dia da consciência. So this can be painful, but it is not negative. It's not negative. This is progress, actually, when that is happening. Então, mesmo que seja doloroso, é progresso quando isso acontece. The Buddha distinguishes between an unpleasant feeling that is everyday unpleasant feeling and an unpleasant feeling that comes out of spiritual practice. O Buda faz essa diferenciação de um sentimento ruim que vem de uma coisa ruim ou um sentimento ruim que vem dessa prática do dia a dia. So we feel shame as we increase our ethical sensitivity at what we might do or have done. Então, por exemplo, a nossa vergonha aumenta à medida que a gente realiza mais e mais coisas que a gente fez. That is unpleasant, but it is a sign of progress, and the Buddha distinguishes that kind of unpleasantness from other kinds. It's a sign of progress. Então, mesmo que isso seja desagradável, é uma coisa que é boa, é um progresso que a gente fez, e o Buda faz bem essa distinção, sobre as coisas desagradáveis que são progresso e as que não são. So sometimes the experience of pain and suffering can be an encouragement to us to deepen our practice. Então, às vezes, essa experiência de sofrimento e dor pode ser um encorajamento para a gente avançar na prática. But at the same time, I think it's important not to get too immersed in pain and suffering, and to balance your experience in life by practicing mudita, by looking for good things in your life. Mas é importante que você não fique muito absorto nessa dor e nesse sofrimento, e que você pratique mudita e busque lembrar de coisas positivas na vida. So that experience of pain, which comes from increased ethical sensitivity, is a cause for celebration, is a cause for mudita. Então, essa realização sua de ficar mais consciente das vezes que você não foi ético, por exemplo, é uma razão para celebrar, é uma razão para mudita. But what Marcos was also pointing to is that there is, over time on the spiritual path, an increase in equanimity, an increase in wisdom, which is what I will be talking about next week. And that helps us to see things in better perspective. Mas o que o Marcos está apontando também é que na vida espiritual a gente se torna, às vezes, mais equânime, e é sobre isso que eu vou falar na semana que vem. So this is another important balancing factor in our everyday spiritual practice. Esse é outro fator de equilibrar a nossa vida espiritual, que é muito importante. And it's not next week, is it? It's 2 weeks' time, I think. Não é na semana que vem, é daqui a 2 semanas. So I'll leave it there. Good. Ok. Então, Edivani, o meu coração está partido, porque mais uma vez você está no último fila e você sempre faz boas perguntas, só que a gente tem que ir. Então, se puder mandar para mim por áudio a sua pergunta, eu vou achar uma maneira de responder, e eu prometo, né? Então, porque realmente eu estou sofrendo um pouco aqui, porque eu preciso ir. I'm just saying to Edivani that unfortunately, once again, we're out of time, but she can send the question to me and I'll answer it for her. So, Vadika, we have a week off next week, so we'll see you in 2 weeks. Thank you so much for the wonderful talk.
And do take care, and we'll be talking to you in a fortnight's time. Okay? Great. Okay. Bye-bye. Ciao, gente. Bye. Thank you, Anna. Thank you, Ana. Thank you, Obrigado. pessoal. Tchau, Maju. Ciao. Thank you. Obrigada. Grande, Bunny.